Copa e tem uma expectativa bem diferente. Aliás, acho que o Brasil não chega... ali, e a Argentina também, né, Dali? Talvez a gente possa fazer essa ligação. Os dois não chegam tão tranquilos a uma Copa do Mundo, né? Aceitando tão bem um favoritismo há bastante tempo, né? Eu acho que isso é importante. A cautela tem que ter uma tranquilidade, né? De saber de que a Copa do Mundo sempre é difícil, é complicado, mas eu acho que existe uma confiança, uma expectativa muito grande em cima do Brasil e da Argentina pelo feito na última eliminatória. O que eu sinto no meu país, lá na Argentina, é que internamente você tem uma cautela muito grande, mas fora o torcedor, que faz parte, né? O torcedor tem que ser assim, está muito eufórico e com muita esperança de que a Argentina chegue a jogar essas 7 partidas e chegue mais uma final de Copa do Mundo. E acredito que o Brasil também. Eu vejo o Brasil muito tranquilo, eu vejo muito focado, controlando algumas situações que obviamente o Tite sempre controlou, e eu acho que tem que chegar assim, né? Porque é difícil, é complicado, aí depois tu tem um resultado negativo, alguma coisa, um rendimento, porque resultado de repente se consegue, mas na Copa do Mundo tu tem que ter rendimento, o resultado te leva de repente ao imediato, ao caminho mais curto, sim? O que vai te levar lá no final vai ser o rendimento e mostrar o que a Argentina e o Brasil mostraram nesses últimos anos. E vai ser mó barato ouvir o D'Alessandro sobre o Messi ao longo dessa Copa, porque assim que entrar em campo, o Messi completará a sua 5ª Copa. E se ele jogar todos os jogos da Argentina até a final, aí teria que passar pelo Brasil na semi. Ele passa Lothar Matthaus como jogador recordista em partidas de Mundial. Ele e Cristiano Ronaldo vão entrar no seleto grupo dos jogadores a disputar 5 Copas. Mas as imagens estão de seleção brasileira. Fizeram uma peça publicitária tão bonita, né? Linda, do Messi, né? De uma marca de luxo, né? Eles composto de jogadores de xadrez. E, aliás, as peças estão dispostas na posição em que estavam num confronto muito importante de E eles jogaram as mesmas Copas, cara, de 2006 até aqui, né? Vão disputar a 5ª. A gente está vendo imagens da seleção brasileira. A seleção brasileira tem uma questão de escalação. A gente ainda não consegue cravar qual time que entra em campo. Vamos debater aqui com os nossos comentaristas. Mas antes, agora sim, as informações da Karine Alves e do Lédio Carmona. Karine, bem-vinda ao Seleção Qatar. Muito obrigada, Rizek. Boa noite a você, ao Barreto, a todo o time que está aí no Sport TV. Boa noite. Na verdade, boa tarde para vocês, né? É que a gente aqui é boa noite. O Lédio tá tremendo de frio aqui, tá muito pleno frio, Catar, gente. Niterói, gente. Tá parecendo até que ele tá realmente em Niterói, ou pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Mas tudo bem. Meninos, eu vou começar falando aqui as informações da seleção brasileira para a gente debater junto com o Lédio e com vocês aí, certo? Depois de 5 dias treinando em Turim, hoje a seleção brasileira fez o seu primeiro treino no Catar. Foi um treino aberto, a imprensa pôde ver toda a atividade. Inclusive teve muita descontração, mas ainda permanece aquela curiosidade, né? Se o Tite vai com o Fred, se o Tite vai com o time do Vinícius Júnior, depois aqui o Led vai poder conversar mais com a gente. Enfim, primeiro teve ali uma divisão em 3 grupos, aí o Tite trabalhou mais intensidade, depois fez um trabalho, uma atividade de ataque e defesa. E a defesa acabou levando a melhor, os goleiros também, tanto que depois a galera ali do ataque teve que pagar umas flexões ali como o Mico também, porque teve uma aposta. Então esse era o clima de descontração. Além disso, as famílias também compareceram, teve um momento super fofo dos filhos do Paquetá brincando ali dentro de campo. Os jogadores também interagiram com algumas crianças da comunidade aqui do Catar, que participam de uma ONG que trabalha com essas crianças e também com o futebol. Os jogadores depois participaram de uma zona mista, como a gente gosta de falar, que é aquele momento de entrevista. Foram 5 jogadores. Isso mostra também o clima de leveza, de confiança. Os jogadores falaram de uma forma muito calma, muito tranquilos. Isso chamou a atenção durante a entrevista, conversando com os jornalistas. Mas teve uma ausência que foi bastante sentida aí, mas já tem a resposta também, né? Eu tô falando do Fernando Lázaro, que agora é o novo treinador do Corinthians. Ele estava trabalhando como observador técnico da seleção e agora pro lugar dele foi chamado o Gabriel de Oliveira, que atua como auxiliar técnico, como analista de desempenho no Fluminense. Só que agora ele vai atuar como observador, portanto trabalhando aqui com a seleção brasileira. Bom, Lédio, eu já quero passar para vocês aqui
Para vocês não, para você, né? Porque não tem mais de um Lédio aqui, não. Para você. Aí preciso dizer que eu tava com saudade dele, gente. Inteiro, tem poucos Lédio. Lédio, de tudo que a gente está vendo da seleção, juntando também com os treinos de Turim e desse treino mais descontraído que teve hoje, o que você tem de análise para trazer para a gente? Então, Karine, primeiro, boa noite aos amigos, saudade de todos. Eu acho que o Tite tem realmente essa dúvida. Eu acho que ele não está convicto se ele vai jogar com o Fred como segundo homem de meio campo, com o Paquetá como segundo homem de meio campo, ou se vai bancar o Vinícius Júnior. Eu não consigo dissociar essa dúvida dele com os amistosos, contra a Gana e contra a Tunísia. Contra a Gana, que era teoricamente o jogo mais difícil, ele entrou com o Vinícius Júnior e não entrou com o Fred, ele entrou com o Paquetá. Contra a Tunísia, que era teoricamente o jogo mais fácil, ele voltou o jogo mais difícil na cabeça do Tite, que acabou sendo o jogo mais fácil, ele entrou com o Fred, entrou com o Paquetá na esquerda e deixou o Vinícius Júnior no banco. Como na cabeça dele a Sérvia é o adversário mais difícil, para mim ele vai jogar com o Fred e vai deixar o Vinícius Júnior e vai bancar o clamor popular. Ele vai contra o que o povo está pedindo. O povo quer o Vinícius Júnior. Mas na minha cabeça, o Tite vai jogar com o Paquetá pelo lado esquerdo e o Fred no meio campo. Conseguiu se concentrar aqui no ao vivo? Porque tá rolando, gente. É um Preciso batidão. falar, um batidão Mas não aqui. é na seleção brasileira. Não é, a gente está aqui em frente ao hotel da seleção brasileira, que está concentrada, mas tem uma parte do hotel que tá rolando um tunte-tunte, né? Uma música alta. Não chega a ser boa, não. Não é boa? Não é boa, não tá Eu gostando? não sei nem o que é isso. Falaram mas que tá rolando. mas falaram que o DJ é brasileiro, Lédio? Bum, 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 bum. Eu não sei exatamente o que é isso, mas tá rolando. Ai, vou passar para vocês também. Parece uma obra. Parece uma obra musical, tá, gente? Não é obra, aquela obra que a gente tá acostumado a ver por aí, até na época, né, dos estádios, quando estavam sendo construídos aqui no Catar. Esse Lédio, gente. Essa resenha Karine. sempre rende. Tomara que não seja onde a seleção está hospedada, né? Pode ser no mesmo hotel, desde que o hotel seja bem grande, mas Tipo um longe para anexo ali, atrapalhar o cara. sossego. Um anexo. Não, é Agora, bem sim, grande, velho. Barreto. É bem grande, é bem grande. O Lédio Carmona, que é o comentarista do Povo, disse aqui que o Povo quer o Vinícius Júnior. Quero saber se Michel Bastos também quer o Vinícius Júnior. Porque a dúvida que se tem de quem está acompanhando o dia a dia da seleção desde Turim é se o Tite joga com o time que ele mais utilizou, que é Rafinha na direita, Neymar, Paquetá e Richarlison, Casemiro e Fred, ou se ele tira o Fred, passa o Paquetá para segundo homem do meio campo e coloca o Vinícius Júnior na esquerda. Isso aí. O senso comum era de que ele não jogaria dessa forma, que ele jogaria com o Fred no meio campo. O time fez os principais jogos com essa formação, mas há essa possibilidade agora que todo mundo que acompanhou o dia a dia em Turim trouxe. Você está vendo as duas opções. A opção A, que é Casemiro e Fred, e a opção B, o Paquetá fazendo a função de segundo volante e o Vinícius Júnior entrando na ponta esquerda do Brasil. Michel Bastos, o Povo quer Vinícius Júnior, você quer também Vinícius Júnior? Michel Bastos Qual a melhor formação? Não, Michel Bastos também quer Vinícius Júnior na equipe da seleção. Acho que pela fase que ele vem vivendo, enfim. Mas eu acho que com essa formação, talvez, por conhecer um pouco o Tite, acho que jogando com o Paquetá de segundo volante, talvez sobrecarregue um pouco o Casemiro, vamos dizer assim. Mas eu gostaria muito do Vinícius Júnior como titular da seleção, mas creio que isso não vai acontecer. Eu acho que, como disse o Lédio, eu acho que pelos jogos também é um jogo importante. Eu acho que esse primeiro jogo da seleção é muito importante, que vai dar um parâmetro do que vai ser dali para frente, né? Porque como a gente sabe, acho que talvez é o jogo mais difícil e eu posso te dizer que uma estreia de Copa do Mundo é bem complicado. Já passei por isso, então eu sei que eu... 2-1 na Coreia do Norte, quem podia esperar aquela dificuldade, hein? Não, eu vou falar um negócio pra você, é complicado. Eu acho que nessa hora, como foi minha primeira Copa do Mundo, é ali que cai a ficha. A hora que começa o hino, você põe a mãozinha no peito aqui, migão, é ali que a ficha cai, é ali que a hora que você tem milhões de brasileiros te vendo, então você não pode decepcionar. Então, Agora, você não teve uma coisa que essa seleção está tendo que é muito rara mesmo, né? Que é tranquilidade na reta final de preparação para a Copa do Mundo, né? Aquela era uma seleção um pouquinho mais contestada, o Dunga tinha uma relação difícil com a imprensa. Foi bastante, nesse sentido foi bastante complicado, a gente se sentia bastante
pressionado devido a isso. A gente não tinha esse favoritismo, por exemplo, que hoje o Brasil tem. E o Dunga, eu lembro que ele reclamava disso, porque o Brasil tinha ganhado a Copa das Confederações. Todo mundo só falava da Espanha. Tinha feito uma eliminatória muito boa também, como essa agora, ganhando a Copa América, ganhando a Copa das Confederações e mesmo assim desacreditada, né? E lógico, então por isso que foi bastante complicado pra gente. Mas eu acho que o Tite ele vai, acho que ele começa com Casemiro e Fred e deixando... Cristiane está concordando com você. Total. Eu acho que eles têm características diferentes, né? O Fred com o Vini. Então, acho que para ter uma segurança de um primeiro jogo contra uma equipe que não é boba, eu acredito que ele vai com o Casemiro e com o Fred para dar essa estabilidade, sentir como que vai ser a partida e botar o Vini, que é para fazer aquela bagunça, aquele salseiro ali depois. Tem uma possibilidade não testada, isso não é muito do modus operandi do Tite não, né, Lino? Por exemplo, você manter o Fred no time junto com o Paquetá, mas botar o Vini. Aí você teria que tirar o Paquetá do time. Eu não estou advogando a saída de ninguém. Ou o centroavante que ele já testou. Ou tirar o centroavante ele já testou, mas a não foi tão final bem. do trabalho foi com o centroavante. Foi com o centroavante. E parece que sentiu a necessidade de ter um cara de área. Botar uma solução não testada não é a cara dessa comissão técnica não, né? Não é, ele poderia até abrir o Richarlison, tirar o Rafinha, ter um outro tipo de posicionamento, com esses jogadores girando um pouquinho mais, mas você tem que tomar cuidado com a Sérvia. A Sérvia joga por dentro, com Tadic, com Vlahovic, tem uma estrutura de jogo, toda de jogo por dentro. Se você não tiver os dois volantes balançando, se você não tiver uma estrutura de proteção da área, a gente tem um zagueiro que não é menino, né? A gente tem um zagueiro que é experiente. A seleção brasileira joga com o Thiago Silva com uma linha muito adiantada. Se essa linha não tiver preenchimento, se você não cuidar desse jogo por dentro, você pode se ver complicado. Então, duvido que o Tite invente num jogo como esse. Honestamente, essa deve ser a definição do primeiro colocado do grupo, não é qualquer jogo. Reitero, a observação de que essa escalação provável, ela vem dos repórteres que acompanharam os treinamentos em Turim. A gente, de longe, sempre apostou na opção A, que é a opção que o Tite mais utilizou em jogos pesados, como promete ser esse jogo pesado contra a Sérvia. No entanto, como o Vinícius Júnior é o jogador brasileiro, Neymar à parte, em melhor momento no futebol internacional, o protagonista do campeão europeu, Real Madrid, 8º colocado na última bola de ouro, fica uma expectativa sobre como ele poderia encaixar o Vinícius Júnior no time titular. E certamente, isso não vai ser debate só no Brasil. O mundo olha para a seleção brasileira e fala, e o Vinícius Júnior? Mas teremos muito tempo para debater isso, certamente. Diga, Lédio Carmona e Karine Alves. O Lédio Carmona levantou o dedinho, eu passo para a Karine. Fala, Lédio. Não, eu ia falar exatamente isso. Eu primeiro concordo com todo mundo. Na verdade, todos nós estamos falando a mesma coisa. Todos estão acreditando que vai jogar o Fred, não o Vinícius Júnior. Só que deve ser uma pressão muito forte em cima do Tite. Primeiro, ele bancou o Fred, os jogos importantes todos. Praticamente ele não mexeu no Fred. E a imprensa mundial toda fala do Vinícius Júnior e questiona por que o Vinícius Júnior não está titularíssimo da seleção brasileira. A escalação dele é debatida. Então, eu acho que é uma pressão muito forte para cima do Tite, mas ele vai escalar o Fred. Aproveitando aqui que a gente está nessa discussão, eu já vou pedir para a gente mostrar um trechinho sobre o que falou o Pedro, sobre o ambiente da seleção brasileira, que a gente tem visto que está muito bom. A pressão pode estar em cima do Tite, mas os jogadores não estão sentindo nenhuma apreensão, pelo menos não transpareceram isso. Vamos ouvir então o que disse o Pedro. A gente fica feliz, né, de estar aqui, sem dúvida nenhuma, é um sonho que a gente realiza a cada dia treinando, com esse ambiente gostoso de Copa do Mundo. Então é muito bom estar convivendo e tem que estar alegre, tem que estar feliz sempre. É sempre bom, né? É um cara muito extrovertido, né? Ele e todo o grupo é um grupo muito alegre, muito feliz, mas também sério quando tem que ser sério, né? Quando tem que trabalhar. Mas esse ambiente é bom, né? Fica um ambiente leve, um ambiente muito alegre. Brasileiro é assim também, um sorridente, alegre. A gente tem que estar sempre assim nos treinos, nos jogos e sendo que a gente tem essa essência de brasileiro que é alegria. E o Richarlison é um moleque que também tem esse jeito engraçado, esse jeito alegre, né, de ser, que ajuda muito o grupo também. Sabia que dá para ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no ge.globo? Pois é, tá tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá, ge.globo.
Itaipava na resenha e também tá no passinho.